Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês, que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui juntos para partilhar o versículo do dia e começar o dia com a palavra do nosso Deus. Está escrito, né? Luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés é a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus, ela nos ilumina, ela nos direciona, ela nos abençoa, ela nos fortalece. E nós vamos fazer também a oração em favor de todos, pedindo a Deus que abençoe o nosso dia, pedindo a Deus que nos abençoe. E eu tenho certeza que Ele vai fazer isso, porque é da vontade de Deus que nós sejamos abençoados. Não tenha dúvida disso. Muito bem. Enquanto você... Depois eu vou colocar o versículo do dia também na página. Você pode ir lá, você pode partilhar, enviar para alguém que você gosta, né? Para uma pessoa que você vê que precisa de Deus. E eu tenho certeza que você vai ajudar essa pessoa, tá bom? Está escrito assim, em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, tá? O versículo hoje ele é um pouco grande, mas ele é muito profundo e muito forte. Um bom dia para todos que estão entrando aí, tá? Deus abençoe a todos vocês. Que a paz de Cristo venha tomar o coração de todos. Está escrito assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está assentado do lado direito do trono de Deus. Vou ler de novo, tá? Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Muito forte esse versículo de hoje. Por exemplo, o Senhor Jesus, mesmo sabendo da dificuldade que ele ia enfrentar aqui na terra, ele não desistiu da cruz, porque ele sabia que o que esperava ele era algo tão grande, era algo tão glorioso. Quer dizer, o lugar para onde ele ia, quando tudo aquilo passasse, ele ia estar tão bem, ele ia estar tão feliz, que ele diz, pode ter certeza que ele disse, vale a pena passar pelo que eu vou passar, vale a pena vencer essa cruz. Ou seja, ele não desistiu. Lembra da palavra que a gente deu no domingo, não foi? Da gente estar falando das pessoas não desistirem. Ele não desistiu porque ele ia ter a alegria de sentar à direita de Deus. E nós também, por exemplo, pessoal, nós temos que conservar os nossos olhos fixos em Jesus. Por que o apóstolo aqui fala para a gente conservar os nossos olhos em Jesus? Porque existem muitas coisas que querem desviar os nossos olhos, que querem afastar os nossos olhos. Por exemplo, a gente, hoje em dia, vamos falar na prática, nós vemos falsos testemunhos, nós vemos falsas igrejas, nós vemos maus testemunhos, mau comportamento de pastor, de bispo, de membros, de pessoas que se dizem cristãos, de pessoas que ensinam coisas erradas. Nós vemos tudo, hoje em dia, existe tudo e todas as coisas que querem nos afastar de Deus. É ou não é verdade? Antigamente a gente lutava contra o diabo, só contra o diabo. Mas hoje em dia a gente tem visto tantas coisas
que uma das maiores razões das pessoas se afastarem de Deus não é nem um confronto direto com o diabo, mas é a má conduta, o mau testemunho de muitos que se dizem irmãos e não são. Essa é a verdade. Por isso que a luta dos apóstolos, se você vê a luta do apóstolo Paulo, de Pedro, de João, daqueles que escreveram cartas para as igrejas, de todos os outros que viveram nessa época, era falar, alertar as pessoas para tomar cuidado com aquilo que estava aprendendo e para não se deixar levar pelos maus exemplos, não se deixar levar pelos maus testemunhos, mas fixarem os olhos no Senhor Jesus e na sua promessa. E é isso que a gente tem que fazer. Por exemplo, eu não posso desistir de Deus porque uma pessoa deu um mau testemunho para mim. Eu não posso desistir de Deus, desculpa, falar assim, mas porque imagina o pastor que era o meu pastor desistiu da igreja, ele desistiu de Deus, ele parou de pregar. Então, eu não vou desistir de Jesus porque o pastor parou de pregar, ou porque o pastor, ou seja quem for, deu um mau testemunho. Eu não vou desistir de Deus, pelo contrário, eu vou entender. Isso está escrito na Bíblia, né? Isso está escrito na Bíblia, que muitas coisas aconteceriam. Nós estamos nos finais dos tempos e nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus. Eu tenho que fixar os meus olhos em Jesus. Essa é a verdade. Para que a gente se mantenha firme, se mantenha no foco, para que a gente se mantenha no caminho de Deus, a gente tem que fixar os nossos olhos nele. Porque se a gente começar a colocar os olhos no erro de uns, no mau testemunho de outros, no comportamento de outros, nas atitudes de outros, então, sabe o que vai acontecer? Nós vamos deixar de viver a nossa fé em Deus e vamos passar vivendo uma vida de reclamação, de murmuração e principalmente falando do erro de um e do erro de outro. Eu olho para Jesus. Eu olho para Jesus. Sempre na minha vida eu fiz isso. Diante de tudo que eu vi, diante de tudo que eu passei, diante de tudo que eu enfrentei, diante das injustiças que eu vi, diante dos abusos que eu vi, diante de tudo que eu vi nessa vida cristã, eu sempre olhei para Jesus. Pedi a Deus misericórdia. Pedi a Deus misericórdia. E quando eu via algo, eu falava assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, que isso nunca venha acontecer comigo, tenha compaixão da minha alma. Orava pela pessoa, mas orava por mim também. Tá bom, pessoal? Guarda isso no seu coração. Fixe os olhos em Jesus. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Ou seja, que os momentos difíceis que você passa, que as situações que você venha a passar, e até mesmo por causa da sua fé, que essas situações não façam com que você venha desistir de Deus, desistir de crer em Deus, desistir de andar com Deus. Seja um momento difícil na sua vida espiritual, ou nessa situação como falamos agora, ou seja um momento difícil na sua família, na sua saúde, seja o que for. Não desista de Deus, não desista de Jesus, tá? Porque, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, qual é a alegria que nos é prometida hoje? É de estar com Jesus para toda a eternidade. É de entrar portas adentro pelo reino de Deus. Imagina você entrando naquelas portas de ouro. Imagina você entrando no lugar que Jesus preparou para si. É muito forte, gente. É muito bacana. Poxa vida, não tem nada que nos vai fazer desistir. Quando a gente pensa nisso, que o lugar para onde a gente vai é maravilhoso, então a gente ganha força, segue em frente na nossa fé. E venha o problema que vier, passemos a situação que tenhamos que passar, a gente vai olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Hoje o conselho do dia é: olha para Jesus. Olha para Jesus. Ah, mas o irmão errou. Deixa o irmão, fala com ele, orienta, exorta, mas olha para Jesus. Ah, me deram um mau testemunho. Olha para Jesus. Estou passando por um momento difícil. Olha para Jesus. Se você olha para Jesus, você vai seguir em frente e você vai provar
da alegria de Deus, porque ninguém vive para sempre. Um dia você vai morrer, eu vou morrer. Um dia, se Jesus não voltar, ninguém vai ficar para semente. Todo mundo vai partir desse mundo, como as outras gerações passadas já partiram. Mas, olhando para Jesus, a gente vai chegar onde Jesus quer que a gente chegue, que é no reino dele. Tá certo? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, diante de tantas coisas que acontecem nesse mundo, diante de tanto engano, de tantas pragas, diante de tantos problemas que enfrentamos e diante de tantos momentos difíceis que existem, nós escolhemos fixar os nossos olhos em Ti, só olhando para Ti mesmo, meu Pai. É tanta coisa que a gente vê. E tratando-se do mundo cristão, é tanto mau exemplo, é tanto mau testemunho, são tantos falsos ensinos, tantas pessoas, meu Pai, fazendo tantas coisas, que a gente fala assim, meu Deus. Então, nessa hora, a gente não tem que ficar gastando o nosso tempo e falando do que essas pessoas estão fazendo. Mas nós temos que defender a nossa fé e olhar para Ti. E olhar para Jesus, olhar para o Senhor. Meu Deus, que também diante dos problemas que essas pessoas têm enfrentado, que diante das lutas que essas pessoas têm enfrentado, que diante das batalhas do dia a dia, das injustiças, das perseguições por causa da fé, que diante de tudo que ela tem visto e provado, meu Deus, que ela permaneça firme e olhe para Ti. É o que eu te peço de todo o meu coração. Muito obrigado por essa revelação, por essa palavra. E isso faremos. Olharemos para Ti, porque o Senhor não nos desampara, o Senhor não falha. Abençoe o nosso dia de hoje, em nome de Jesus. Que os dias seja abençoado. Nós declaramos o fim dessa pandemia maldita, em nome de Jesus Cristo, que os doentes sejam curados. Meu Pai, é isso que nós te pedimos de todo o coração. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, obrigado pelo dia abençoado que o Senhor já nos deu, te louvamos pelo fato do Senhor existir, te agradecemos pelo cuidado que tem para conosco. Abençoe também a vida daqueles que têm cuidado dessa obra. As pessoas, meu Pai, que têm contribuído com as suas orações, com as suas ofertas, com seus dízimos. Abençoa a vida delas, que nada falte para elas, nunca, jamais, em tempo algum. E aqueles que são fiéis a Ti. É o que eu te peço, meu Deus. Muito obrigado por tudo. E os que creem, digam amém. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. O segredo é olhar para Jesus. Tá bom? Presta atenção, deixa eu só mostrar uma coisa para você. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é um livro de oração. É um livro de oração. Tá? É um livro de oração que a gente tem aqui. Eu vou começar a colocar alguns nomes no livro de oração. Mas só que eu não vou colher os nomes por aqui, pelos comentários. Tá bom? Para não se perder nenhum nome. Se você quiser que eu e a Ana estejamos orando por você e por algumas pessoas, amigos ou familiares, que você quer colocar no livro de oração, então eu queria que você escrevesse em privado, no Messenger ou no WhatsApp. Escreve: olá, bispo, eu sou... A Ana vai até colocar o telefone do WhatsApp aí. Eu sou a dona Fernanda, eu queria colocar o nome dessas pessoas. Aí você coloca o nome dessas pessoas, tá bom? Tá certo? Você coloca assim, a gente vai fazer assim, tá bom, pessoal? Eu acredito muito no livro de oração. Eu lembro que eu sempre colocava o nome da minha família no livro da oração, pedindo a Deus que os guardasse, que os protegesse, pedindo a Deus que cuidasse da vida deles. E eu também colocava o meu nome, porque eu sabia que alguém estaria orando por mim. Então, você não vai escrever os nomes aí nos comentários, mas você pode me escrever no Messenger ou pelo WhatsApp,
você pode mandar o seu nome e o nome das pessoas que a gente vai colocar e a gente vai estar orando por vocês aqui. Todos de segunda a sexta a gente vai colocar o livro aqui e na hora da oração eu vou estar com a mão no livro de oração para que Deus venha abençoar a sua vida e para que Deus venha abençoar o seu ser. Tá bom, pessoal? Muito bem. Graças a Deus. Então a gente vai terminando aqui a nossa live. Vou colocar esse hino para você. A Ana já colocou o play aí. É muito bonito esse hino, né? Que a gente tem que estar aos pés da cruz e olhando para Jesus. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. Amor.